né? Mas como o nosso tema hoje é em homenagem ao 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, né? Vamos falar sobre racismo. Então a gente vai deixar essa outra abordagem para um outro momento, que se o senhor, né, ou você, professor, quiser, a gente pode estar fazendo outras abordagens, né, por outro canal também, né? E aí a gente vai fazendo esse debate. Mas o nosso tema hoje é sobre consciência negra, né? Então a gente... 20 de novembro é uma homenagem, né, que foi em homenagem ao Zumbi dos Palmares, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso. Então a gente quer trazer o quê? O grito. É o grito do povo afro, é o grito do povo preto, né, que está à margem da sociedade, que convive com a violência constante, porque o racismo é violência. Então, professor, quero que o senhor, neste momento, traga para nós, né, um pouquinho só da história de quando tudo isso começou, né? Então, começou hoje, em pleno século XXI. Onde é que está a raiz de tudo isso? Primeiro, nós vivemos num país onde existe, né, esse racismo velado. Existe um racismo velado, existe esse racismo institucional. Então, assim, por mais que a gente pense que o Brasil não é um país racista, né, vivemos num país onde tivemos a prova, né, esses 4 anos que passamos aí, de casos e casos, e todo dia aparecem casos, né, de racismo, principalmente racismo estrutural, e esse racismo velado, que é o racismo maquiado, né? O racismo no Brasil é maquiado. Mas quando a gente fala em 20 de novembro, a gente precisa trazer, né, uma história, né, que vem desde nosso descobrimento, como dizem, né, os portugueses quando chegaram aqui no Brasil, que eles descobriram, né, e assim eles colonizaram, né, de uma forma bem abrupta, né, colonizaram um país que já era habitado, né. A gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui, já se existia, né, vários índios, onde eles catequizaram os índios, né, ou seja, tomaram posse de uma cultura, ou seja, proliferaram a cultura deles, né, uma eurocentralização da cultura europeia, e aí trouxeram isso para a vida dos índios. E, seguidamente, né, como eles não conseguiram, né, mesmo com muitas tentativas e sem o apoio da Igreja Católica, eles não conseguiram escravizar os índios, e aí eles tentaram e conseguiram sequestrar, né, os negros da África e trouxeram para o Brasil. E aí você diz assim, poxa, essa história muitas vezes a gente sabe, mas existem peculiaridades dentro de certos contos, né, que às vezes a gente não nos foi contado. Na verdade, a história ela não nos foi contada, principalmente pelo povo negro. Então, hoje, o povo negro, ele se apropriou da sua própria história, e nós temos a oportunidade de estar aqui contando, né, a verdadeira face da história brasileira, do que aconteceu, né, com esse sequestro, onde nós chamamos de diáspora negra, né, que foi aquele sequestro onde os negros africanos eram trazidos para o Brasil, sequestrados, né, na verdade, trazidos como escravos aqui para o Brasil. Então, muitas das vezes, eu acredito que você, né, a minha infância, e muitos que hoje possam estar assistindo aí a nossa live, não nos foi contada. Inclusive, que, né, temos aquela façanha que a princesa Isabel, por pura bondade, libertou os escravos, né, e ela teve uma comoção, e a gente sabe que não foi bem essa história. Então, hoje, nós negros podemos contar a nossa história, e isso é muito bom para que as novas gerações tenham, né, essa consciência negra. E essa consciência negra tem que ser perpassada pelas gerações para poder nós tomarmos posse da nossa história e poder contar para as futuras gerações. E dentro dessa análise, a gente pode dizer que são 327 anos
né, da morte de Zumbi, sendo que só em 1971, o dia 21 de novembro, foi considerado um dia da morte de Zumbi, né? No ano de 1971, depois virou lei em 2003, mas desde 1971 que essa data é uma data comemorativa em torno da morte de Zumbi. Aí você pergunta, por que nós, né, negros e negras do meu Brasil, temos essa comemoração como um dos picos, né, maiores dos festejos em consciência negra? Porque o dia 13 de maio, né, o dia 13 de maio foi o dia da abolição, onde a princesa Isabel, ela outorgou a lei libertando os escravos. Mas no dia 14, né, a gente sabe que foi uma catástrofe. Os escravos ficaram, né, à mercê para onde ir, né, à mercê dos burgueses, né, e dos senhores ainda aqui meio chateados com essa decisão da princesa Isabel, porque eles não queriam, eles não aceitavam, né, que os escravos fossem libertos. E se focou muito, ligou o 13 de maio muito à bondade da princesa Isabel, né? Sendo que no Brasil não houve uma comemoração tão grande nas ruas do Brasil quanto o 13 de maio, entendeu? Ou seja, até hoje eu acho que a maior quantidade de gente, de negros e negras, pardos, na rua, comemorando por uma comemoração em público em geral, só vem a proclamação e talvez a direta já. Mas eu acho que foi uma das maiores comemorações, né, de rua, foi a libertação dos escravos. Porém, ela é muito associada à bondade da princesa Isabel. Então, nós tornamos o 20 de novembro como uma das datas marcantes, né, para a gente comemorar essa consciência negra e esse orgulho de ser negro no Brasil.